Oi! Então eis que eu acordei meio mal, sabe quando você tá meio zumbizando, meio morta-viva? E eu pensei, e se eu arrumar os meus 810 livros, que sim, eu contei depois no final. E eu arrumei, eu fiquei melhor, então fica aí a dica pra você, já um conselho, coach, arrume sua estante. Só que você tem que arrumar sua estante quando você tiver triste com energia, ou feliz e com energia. Sem energia não rola, porque você vai parar na metade, você vai cansar e você vai pensar, puta que pariu, o que foi que eu fiz? Dessa vez eu consegui até o final, e foi mais rápido. Não imaginei que ia ser tão rápido assim, foi tipo umas 2 horas. Geralmente leva mais tempo. Então, galera, pra começar, vocês estão vendo ali a bagunça que tá, a situação dos livros, tudo na cadeira, que foram os livros que eu mostrei quando eu gravei o vídeo de últimos livros. Então, tem muita coisa ali na cadeira. Primeiro eu fui separar, só que não apareceu na câmera, né? Enfim, fui separar o gênero dos livros, né? Pra eles irem nas prateleiras, porque eu separo por gênero. Então, primeiro eu fui separando cada um deles no chão, né? Não tem muito onde mostrar. Eu fui tirando também alguns livros que estavam ali nessa prateleira marrom, que é a prateleira do limbo. Então, eu tinha deixado ali alguns livros que eu queria ler que eram novos e eu queria colocar na estante. Então, eu fui ali vendo, já separando os livros que eu não quero mais. Tinha alguns livros ainda nessa prateleira marrom que eu tava pensando, será que eu vou querer? Será que não vou querer? E daí eu percebi que a minha câmera não tava mostrando eu fazendo as coisas no chão. E daí agora vocês estão vendo. É assim que eu tava fazendo. E aí eu tirei os livros ali da prateleira marrom para dar espaço, né, às novas coisas. E eu comecei a colocar os livros em pezinho ali na frente, onde eles iam, porque eu separo por gênero, então eles têm que caber com os irmãos do mesmo gênero. Então eu fui colocando eles em pezinho para eu visualizar exatamente qual foi o gênero que eu mais comprei, qual foi o gênero que tem mais livros novos e quais prateleiras eu precisava arrumar um espaço maior. Porque tá tudo lotado, né? Vocês podem ver, foi realmente um trabalho do Hércules pra eu enfiar isso aí de um jeito que arrume minha organização. Eu comprei muito livro, tem bastante livro da Lígia Fagundes, livros da minha prateleira preferida. Então, primeiramente, eu fui tentando colocar os livros correspondentes a cada prateleira na estante, mas eu percebi que depois que não tava cabendo, então eu teria que tomar uma outra atitude, porque essa não tava dando certo. Eu tive que escolher uma prateleira para colocar na estante marrom, porque alguma coisa precisava ir na estante marrom, né? Então, primeiramente, eu pensei em usar a estante marrom para a estante dos livros preferidos, né? Aqueles livros da minha vida, etc. Mulher tendo crise existencial. Só que daí, eu pensei, eu tiro foto como estante. E eu não quero sair nas fotos como estante, onde a estante não tem os meus livros preferidos. Então, eu fui colocando os livros da minha prateleira preferida na estante marrom, só que daí depois eu pensei, não dá. E eu fui colocar os livros de suspense e mistério, que eu acho que não tem tanto apego emocional. E eles cabem ali, todos eles, na estante marrom, e ficou bom até, eu achei que ficou ótimo. Então, e aí eu até baixei um box da série Millennium pra baixo, que deu espaço lá em cima também. Então, eu passei os livros de fantasia pro lado da estante branca e subi os livros de ficção científica, e eu consegui ter mais espaço para os meus livros preferidos. E aí, depois do final, vocês vão ver como é que ficou. E aí, depois, gente, eu olhei para os livros do limbo, que é os livros que ficam lá em cima da estante. Não é uma prateleira, eles ficam entre o teto e a estante. Que são livros que eu recebo, muito livro que é muito legal. Alguns livros que são caros, alguns livros assim, que eu fico pensando, será que eu vou ler? Tenho interesse, o livro pode ser legal, só que não é um livro que fica na minha prioridade de leitura. Então, eles ficam ali em cima. Acontece que tem muitos ali que faz mais de anos que eles estão ali. E eu tava vendo que tinha bastante livro que eu comprei novo, que eu queria ler, que eu acho que eu ia gostar, que combina mais com o meu perfil, e eles não estão cabendo na estante. Então, eu pensei, tá na hora de desapegar, né? Vamos desapegar aqui. E confesso que trabalhar com livros e receber bastante livros em casa me fez ser uma pessoa mais desapegada. Não dá pra comparar, né, quem trabalha e ganha um salário mínimo e tem que comprar livros que custam R$50 por mês, comigo, que recebo livros das editoras e muitos que não tem a ver com o meu perfil. Então é mais fácil pra mim desapegar. Então eu tirei mais de 40 livros da estante. Depois eu vou mostrar todos eles, né, pra sanar a curiosidade dos curiosos. E
pra ter espaço pra os novos livros. Porque até chegou livros novos pra colocar no limbo. Então vocês vão ver que depois, não, na verdade, eles continuaram ali. Que eu fui tirar livros da parte da estante mesmo, branca, que coloquei no limbo. Eles desceram a categoria para limbo. E é isso. Eu vou mostrar melhor cada nicho mais pra frente no vídeo, tá? Então calma-se, todos vocês. E eu queria aproveitar esse momento para abrir com vocês essa caixona também, unboxing, de uma coisa muito especial que vai acontecer. E o meu vizinho tá fazendo uma reforma, então vocês estão ouvindo, só pra desculpar mesmo, desculpa, não tem como eu, sabe, impedir o trabalho de outro trabalhador. Então... Gente, vocês já tinham visto, vocês assistirem os vídeos anteriores, que agora... A loja de estampas também tem e-books, eu ia falar. Tem eco bags pra você carregar os seus livros, as suas comprinhas. Ótimo, todo mundo tem que ter um eco bag pra enfiar na bolsa. É maravilhoso. E tem essa do Clássicos. E agora eu tenho estampas novas, hein, gente? Esse aqui eu quis tanto. Quando eu voltei de viagem, eu vi várias eco bags e eu queria ter uma que fosse assim. Gente, olha só, é a minha estante. O Inception, né? Que coisa mais linda, gente. Presta atenção. Ah, meu. E aí, a minha estante. Ah, eu queria muito, porque toda livraria clássica tem a sua própria eco bag, tipo, com a própria estampa. E eu achei que seria legal ter a da minha estampa. Sem meu nome nem nada, só porque é uma estante de livro, gente. E aí também tem a estampa da camiseta e tal. E aí tem uma outra que eu fiz também para ser uma eco bag, que foi essa daqui. Eu queria uma coisa mais clássica, sabe? Uma coisa mais romântica. E aí coloquei aqui a foto dessa... O desenho e ilustração da mulher com um livro. E aqui tá a frase da Jane Austen. The person being gentleman or lady who has no pleasure in the good novel must be intolerant... Gente, eu não sei. Stupid. Então é isso. Gaguejei aqui, bonito. E aí... tem camiseta também com a estampa. E essa aqui eu quis presentear os meus pais. Então tem a G e a M pros meus pais, pra eles vestir todo mundo a estampa da minha estante, porque eu acho assim, maravilhoso. Mano, sério, sai. Tem os meus gatos, cara. Olha aqui, a Kizinha e o Coreco. E os meus livros. E a minha jiboia. Ai, gente, ficou lindo, cara. Ai, muito lindo. Então agora também vendo eco bags. E você pode já comprar a sua eco bag. Então, no começo tem 3 estampas, né? Vai ter 3 estampas. Mas vocês podem dar dicas de eco bags que vocês querem ter estampas também. Ai, gente, fala sério. Fala sério. Eu acho que de todas, essa daqui vai tá sendo a minha preferida no momento. Porque eu achei que combinou muito. Sabe? Muito lindo. Lindo mesmo. Nossa, eu mando muito bem, né? Fala sério. Eu pintei, eu não fiz a ilustração, eu pintei a ilustração. Ai, eu tô muito feliz. Fala sério, gente. Então, gente, esses são os livros que eu tirei da estante. Uma pausa para vocês sofrerem junto comigo que eu quebrei meu troféu. Ele caiu no chão.
Foi muito triste. Eu coloquei no saquinho de presente pra presentear minha mãe, porque ela tem que ter orgulho de mim. E ele caiu no meio da escada e eu fiquei tão triste. Vou ver se eu consigo colar. Eu peguei todos os pedacinhos. Vamos lá pros livros. Eu vou falar o nome de cada um deles, mas não vou falar o porquê. Porque, ai, gente, só passa na curiosidade dos curiosos. Alguns deles eu vou sortear pro meu grupo de membros e é isso. Então, vamos lá. A série do Percy Jackson. Então, não tem o primeiro livro, só tem os quatro seguintes. Mas eu, sei lá, enfim, isso. Uma breve história da economia, 2041, Ópera dos Mortos, Macbeth, John Nesbo, As Viúvas, As Sombras de Outubro, A Tensão Superficial do Tempo, Cristóvão Tesa, O Pomar das Almas Perdidas, Os Irmãos Tanner, A Garota Corvo. Também Em Busca de Watership Down. Esse aqui eu acho que ele tá esgotado, ele é meio raro. Enfim. Anos de Chumbo, Chico Buarque e Outros Contos. Antes que o Café Esfrie, esse aqui eu recebi repetido. Um eu ganhei, então esse aqui eu vou sortear pro grupo de membros. Quando as Sereias Choram. Eu comecei a ler, não gostei muito. E acho que esse aqui também tá esgotado. Pecados Mortais, John Hill, Carrossel Sombrio e Outras Histórias, Segredos, O Caso Evandro, Os Leões da Sicília, outro. Esse livro aqui, ele fazia parte da Escotilha, então ele também, acho que você não encontra mais, era um grupo de assinatura. E ele tá com problema de impressão, ele tá com vertigem. Oh, meu Deus, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui uma parte com vertigem pra vocês verem. Então, tá meio duplicado e daí é meio complicado de ler. Mas, ó, tá vendo? Tem umas partes que tá bem vertiginosa. Serpentário, Ex-Mulher, A Falência, Eu Terei Sumido na Escuridão, O Silêncio da Cidade Branca, Vivendo nas Entrelinhas e Garota na Neve. Peraí que tem mais. Aqui embaixo, esse aqui já tava aqui, eu acho que eu vou sortear pro grupo de membros. Marcada com Sangue, é o segundo volume da série. Louco por Livros eu tentei ler, não gostei muito. E Lore Olympus, o volume 3. Ainda tá plastificado, ainda veio brindes. Daí depois, Jogo de Armar, o manual de redação da Folha de São Paulo. Os Robôs da Alvorada, faz parte de uma série, eu não sabia quando eu comprei. A Herança dos Bem-Aventurados, Lupin, Rainha em Xeque, Anatomia, Liber Noctem. Esse aqui tem uma jacket. Então, olha assim, o livro da noite. E também o polêmico do Príncipe Harry, O que Sobra. Peraí, acho que tá do outro lado. A outra, Humanos Exemplares, O Grande Gatsby, Pra Te Ver Melhor, Sol e a Estrela e O Peso de Nossos Nomes. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou a organização de cada coisa. E se você quiser um tour geral pela estante, eu queria entender, porque toda vez que eu sento pra gravar, passa alguém com um carrinho de compras. Que tanto que compra? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou geralzão. E se você quer um tour pela estante, especificado pra mostrar cada livrinho, escreva aí nos comentários, tá? Tem que ter bastante comentário, porque dá muito trabalho. E você tem que querer muito, tá? Pra eu fazer isso com muito amor pra vocês, tá bem? Eu queria mostrar essa parede, que da outra... Quando eu fiz o tour pela minha casa, eu não mostrei, eu acho que cada coisinha. E faz parte aqui, né? Então, esse quadro aqui é novo. Foi a mãe da minha amiga que pintou pra mim. E eu achei lindo. E esse aqui também foi uma inscrita que fez pra mim. Eu achei lindo porque muitas pessoas fazem coisas pra mim e eu coloco aqui. Então, esse aqui foi uma artista que eu gosto bastante, chama Yuli. Eu já tinha mostrado pra vocês antes, é a gata da minha irmã, a Nina, que ficava muito comigo. Aqui é um bordado que uma inscrita também, a Júlia, me deu. E é eu e os meus 2 gatos e a coisa mais linda do mundo. E aí o resto é normal, sereia e meu plaquinho do YouTube e tal. Eu pintei tudo de dourado. Vai assistir o vídeo do tour pela minha casa que vocês vão ver. Me pintei de dourado, enfim.
A minha poltrona, que é geralmente a estrela, eu coloquei esses durex porque meus gatos ficavam arranhando. E não sei, chegava de noite e aí eles gostam de ficar atrás. Então eu coloquei durex aqui em cima também, porque às vezes na hora deles pular pra sair, eles arranham. Então ela tá meio suja já. Era pra ela estar um pouco mais clara. Mas é isso, meus gatos são. Aqui em cima a gente começa com os meus livros de astronomia, espaço e coisa assim. Então tem bastante calcega e eu quis deixar eles especificados porque foi um momento que eu tava bem específica nesse assunto. Então, assim. Aí da estante geral eu coloquei pra cá os livros de suspense e mistério. Então a gente tem aqui livros sobre serial killer, livros sobre crimes e coisas assim. Então tem bastante ficção. Mas tem alguns não ficção também, que fica esses aqui do cantinho. Então aqui embaixo a gente tem a Karen Slaughter, tem tudo isso da Karen Slaughter. Daí tem a série do Millennium. E tem a série Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele tá fora de ordem. E depois tem a Agatha Christie e tem Conan Doyle com Sherlock Holmes. E tem esses aqui que eu não abri, mas é da HarperCollins, sobre um clube de mistério deles, novo. Eu deixei aqui. Aí aqui embaixo tem tipo um pseudolimbo, que às vezes eu recebo alguns livros que eu não tenho certeza se eu vou ler ou alguma coisa assim, e eu não me desfaço na hora, eu fico pensando. Então tem alguns que eu recebi, alguns que eu ganhei e eles estão aqui. Então esse aqui tá meio sem rumo. Tem um Nietzsche aqui em alemão. Eu leio alemão? Não. Eu leio Nietzsche? Não. Então, nunca li, tá? Daí aqui tem os livros grandes que eu ganhei também. Esse aqui foi o único que eu comprei, que é Cartas Extraordinárias, que é bem legal. E esses aqui são livros que eu ganhei, eles são enormes, tá? E aí aqui tem o box da fundação do Isaac Asimov. Então essa é a minha estantezinha, porque eu quis tirar uma prateleira pra cá. Então aqui em cima tem os livros de Limbo. Então, os livros que eu recebi ou os livros que eu comprei e que eu não tenho certeza se eu vou ler, não é uma leitura prioritária pra mim. E eu coloco eles ali em cima pra eu ver, tipo, se eu vou ler ou não. Então, a maioria dos livros que eu tirei foi daí de cima, que eles ficam no limbo e aí eu esqueço deles, daí eu... Depois de um tempo eu vejo se eu vou ficar com eles ou não. Então, a maioria dos 40 livros que eu tirei foi daí de cima. Aqui a gente tem as minhas séries, então, os box. O Castelo Animado, que é novo. Guerra da Papoula, que, né, falta um, que ainda não lançou. As minhas 2 edições de Jogos Vorazes, Cantiga do Pássaro da Serpente, Harry Potter, e daí tem ali em cima Harry Potter em espanhol e o Conto de Biddle Bardo em inglês, em português. Tem Feios, tem Crepúsculo, tem os 2 livros que eu tenho da Feita de Fumacioso, a série das Freiras Assassinas e Mara Dyer. Então aqui em cima fica as séries. Daí aqui fica livros que são os maiores. Então tem livro do cinema do Harry Potter, livro do Crepúsculo do filme, tem quadrinho, tem bastante coisa. Geralmente tem uns quadrinhos aqui em cima e tem esses 2 boxes que eles estão meio fora de coisa. Enfim, daí tem alguns livros infantis, porque aqui... Não, é aqui. Enfim, aqui tem os livros de romance, eles estão meio escondidinhos. Mas tem os livros de romance, alguns. E aí depois aqui a gente tem, tipo, Daisy Jones, esses livros mais jovem adulto. E aí depois aqui começa os livros de fantasia. Mas ainda tem, tipo, jovens adultos, umas coisas assim, e aí depois fantasia. E aí a fantasia eu coloquei pra continuar, porque era aqui que ficavam os livros de suspense e mistério. Então, aqui a gente tem bastante fantasia. Eu tentei separar a fantasia mais juvenil pra lá e aqui a fantasia mais adulta. Mas tem também algum pouco de fantasia juvenil, então Neil Gaiman e a autora lá do Mar Sem Estrelas e coisa assim. Tem bastante Mary Zimmer Bradley, que teve uma época que eu comprava bastante. Daí depois eu descobri que ela é uma autora esquisita, mas enfim. Tem bastante porque eu comprava bastante dela. E aqui embaixo tem a minha prateleira de livros que mais cresceu, que é a prateleira de livros que é os livros de ficção científica, que eu comecei a ler e eu me apaixonei e agora tinha um pouquinho só, agora tem bastante. Isso aqui, gente, é a marca da
da raiz que a minha jiboia fez. Ela foi enfiando no meio dos livros pra se segurar aqui na estante. E aí depois eu vi isso, eu tirei, mas ainda ficou a marca daqui da coitada. Então aqui a gente tem os livros de ficção científica, George Orwell e Isaac Asimov e Arthur C. Clarke. E aí aqui no cantinho tem um pouco de George R. R. Martin, porque eu não coube lá em cima. Então tem esse daqui, Guerra dos Tronos, o primeiro. E aqui, Mulheres Perigosas, ele foi editado pelo George R. R. Martin, então eu deixei aqui. Daí aqui tem livros mais de... que tem criança, não necessariamente seja livro pra criança, tá? Então aqui tem um pouco de fantasia, que é meio que a extensão lá de cima. E tem contos de fadas, tem bastante contos de fadas, porque tudo é conto de fadas, gente. Pra que eu tenho tanto... não sei. Daí tem Alice espalhada pela minha casa, mas esses aqui são Alice. Tá faltando um que eu emprestei. E aí depois tem livros que tem criança, então livros que tem crianças autistas e crianças no geral. E aí tem os meus negocinhos que eu peguei do McDonald's, quando teve lá, tão bonitinho. Daí aqui embaixo tem os livros de não ficção, que são... eles ficaram aqui, né, da outra vez que eu mostrei, minha estante também tava aqui. Então, não ficção, aqui tem, né, eu tentei separar pela primeira vez livros, tipo... antigo pra atualidade. Então, Tsar, Azimuth Romanov. Só que daí vem a história da bruxaria, Charlotte Sofia, daí depois baguncei tudo. Mas eu tentei, mas não deu certo. Daí aqui começou a minha parte da estante dos meus livros preferidos. Então, livros que falam principalmente sobre mulheres tendo transtornos mentais, crises existenciais e coisas assim. Então, aqui eu comecei com livro de não ficção. Pra dar uma continuada aqui, então. Anne Frank e tal. Daí começou... aí tem Menina Submersa. Esse aqui que eles... pra mim, eles ficam juntos. Peraí que eu não tô gravando direito. E aí depois tem Sylvia Plath. Tem Sally Rooney. Tem Celeste Ng. Tem Olga. Daí vai tendo, é isso, né? Charlotte Bex Gilman. Daí tem bastante autoras. Daí tem essa parte aqui que são autoras asiáticas. Elas são aqui sim. Asiáticas. E aí depois tem duas autoras da América Latina. E aí é isso. Daí esses aqui são livros mais de ficção, que tem... não trata exatamente, tipo assim, é suspense e tal, etc. Daí aqui tem terror, da Sally Jackson. Eu acho que eu quis colocar aqui porque também fala muito sobre ser mulher e... é um terror psicológico, mas uma pegada mais feminina, sabe? Enfim. Daí aqui embaixo é meio que uma extensão. Porque a gente tem aqui os livros clássicos, livros renomados, etc. Então, começa com línguas latinas, né? Espanhol, José Saramago, Gabriel Garcia Marques, José Saramago, Isabel Allende, e daí depois vem pro Brasil. Começa ali na Clara Madeira. E aí depois Brasil, literatura brasileira, tal, Machado de Assis, que é tudo isso aqui. Machado, tudo isso aqui é Machado. E aí depois a gente vem pra As Minhas Mulheres. É meio que uma extensão da minha, sabe, questões psicológicas. Então, Lígia Fagundes Telles. Daí a gente tem isso aqui de Lígia. E aí a gente tem a Helena Ferrante, isso aqui. E daí a gente começa as minhas autoras nacionais, que também falam. Mariana Salomão Carrara, Aline Bey, Tati Bernardi, Clarice Lispector, Virginia Woolf, eu tenho só 2 dela. E eu coloquei Jefferson Tenório aqui, apesar de não falar sobre feminino, ele é um autor preferido nacional e eu quis colocar ele aqui, porque é muito bom esse livro. Daí depois tem as antigas, né, as Irmãs Brontë e Jane Austen, então ficou ali. Daí aqui começa o terror clássico, então tem Stephen King, o filho dele, Joe Hill. Daí aqui tem os clássicos do terror, então tem Carmilla, tem Frankenstein, tem Drácula, tem... Edgar Allan Poe, que eu tenho tudo isso de Edgar Allan Poe, contos de terror, contos góticos, etc. Daí aqui a gente segue pra aqueles livros mais clássicos também. Então ficou Tolstói, ficou Metamorfose, que é meio que global. Daí, meus livros do Camus, etc. Tem as ediçõezinhas que eu ganhei do Orgulho e Preconceito, que é da Aleph. Eu achei que não é da Aleph, que é da Antofágica. Eles têm donos parecidos. E, isso aqui me confundiu muito, porque isso aqui é muito cara da Aleph, mas é da Antofágica. Desculpa ter errado no vídeo anterior. E aqui tem alguns outros livros que falam também sobre essas questões, crise existencial, etc. Só que eu ainda não li, então eu deixei aqui. Menos o Clube da Luta. O Clube da Luta eu li. Eu não sei porque ele tá fazendo aqui. Era pra ele estar pra lá. Então aqui alguns livros que eu não li.
mas que falam sobre questões que eles estão esperando pra entrar lá. Mas eles só entram lá depois que eu li. Então. Aí aqui tem a minha coleção de livros da Intrínseca. Então, os intrínsecos que o clube de assinatura aqui acabou. Mas acho que você pode comprar algumas edições dessa na Amazon. E tinha muito mais, só que eles ocupam muito espaço. E nem todos eu gosto. Então, aí eu tirei. Daí aqui é uma extensão dos livros de terror. Então, aqui a gente tem, tipo, terror contemporâneo. Tipo, A Menina Má, MTV, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, etc. Então, daí eu coloquei Lovecraft aqui, porque ele não coube aqui, porque é um tijolão, né, gente? Pelo amor de Deus. E aqui tem os livros da Tag, que eu já recebi. Então, eles ficaram pra cá. E essa galera é a minha If we could run it, if we could run it back, and do you wonder? If we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder? If we could run all of the things I didn't know, I had to get out down the road, inside of the same old, caught in the circles round they go. It's hard when you keep close, rewind with my eyes closed. I need a breather, got lost in the B-roll. Let all the wind blow to learn how the world goes. We didn't know how to move on. If we could run it, if we could run it back, and do you wonder? If we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder? If we could all of the things I didn't know, I had to get out down the road, inside. Então essa galera é a minha estante. Foi assim que eu organizei os meus livros. Espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhinho. Mas eu tô muito feliz, porque tava tudo amontoado ali na cadeira. E tem alguns livros espalhados pela casa, então esses não são todos que eu tenho. Mas essa é a minha estante, então o vídeo aqui é a minha estante, né? Não é todos os livros que eu tenho. Então, linda, né, gente? Essa estante merece o seu like, né? Compartilhem o vídeo também. E é isso! Ouve meu podcast! Obrigadão por assistir, gente!